Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do BiblioFinks Tube, o canal oficial do blog BiblioFinks. Aqui quem fala é Wesley Leite e hoje eu estarei compartilhando com vocês mais uma análise de questões de concurso. O tema desta análise é indexação. A indexação é um tema de elevada importância na prática bibliotecária porque é através da boa indexação que nós conseguimos recuperar de forma eficiente as informações que nós buscamos. E o contrário também é verdadeiro. Caso a indexação seja feita de forma ruim, ela vai ocasionar muitos ruídos na nossa recuperação da informação. A análise de hoje ela está muito boa, tem muitas questões interessantes, tem muitos conceitos legais que a gente vai ter a possibilidade de aprender, inclusive para resolver em futuras provas de concurso, e nós esperamos que vocês gostem. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês curtam a análise, que vocês aprendam bastante com o que nós iremos passar nessa análise de hoje e vamos às questões. Vamos para a primeira questão. Esta questão, ou este grupo aí de 4 questões sobre indexação, caiu na prova do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, no ano de 2014, e foi realizada pelo CESP. Vamos à leitura da questão. Questão 66. A previsibilidade da relevância e a ausência de erros estão entre os critérios utilizados para a avaliação de um resumo. A questão está certa. Esta questão foi retirada do livro do Lancaster, Indexação e Resumos, que por sinal é leitura obrigatória quando o assunto é indexação. Este autor, o Lancaster, gosta muito de falar sobre avaliação de serviços de bibliotecas, tanto é que este é o título de outro livro seu. E com os resumos não seria diferente. O resumo é um produto informacional muito importante na busca e recuperação de um documento. Daí, a gente pode perceber o quão é importante avaliar um resumo. A questão está certa porque estes 2 critérios descritos na questão são usados para se avaliar um resumo. Mas não para por aí. Você pode conferir aí na tela outros critérios que são usados para a avaliação de um resumo. A previsibilidade da relevância é a capacidade do resumo em indicar se o item é relevante para o usuário. E caso este resumo não tenha erros ou não tenha quase nenhum erro, isto irá elevar a sua qualidade. Portanto, questão certa. Vamos para a próxima. Questão 67. Ao recuperar 3 itens que correspondem à pesquisa de um total de 8 itens úteis, chega-se ao índice denominado coeficiente de precisão. Pessoal, quando se fala em coeficiente de precisão e coeficiente de revocação, a gente deve ter bastante atenção na hora de resolver as questões, pois a banca vai tentar fazer uma redação para levar o candidato ao erro. Vamos começar com a definição de coeficiente de precisão. Precisão é a capacidade de evitar documentos inúteis na recuperação pelo sistema. O coeficiente de precisão é a relação entre itens úteis e o total de itens recuperados. É a relação entre os documentos relevantes recuperados e o número total de documentos recuperados. A fórmula do coeficiente de precisão é esta que está na tela. Agora, vamos para a definição de coeficiente de revocação. A revocação é a capacidade de recuperar documentos úteis. O coeficiente de revocação é a extensão com que todos os itens úteis são encontrados. É a relação entre documentos relevantes recuperados e o número total de documentos relevantes sabidamente existentes na coleção. Ou seja, é a capacidade do sistema em fornecer todas as referências relevantes existentes no sistema. A fórmula do coeficiente de revocação também está na tela.
Agora que a gente já sabe os conceitos, fica fácil resolver a questão. A questão diz que há um total de 8 itens úteis no sistema, ou seja, pelo enunciado já dá para entender que se sabe que tem 8 itens úteis em todo o sistema. E desses 8, recuperou-se 3, ou seja, 3 itens úteis foram recuperados. 3 itens úteis de um total de 8. Como vocês podem perceber pela fórmula aí na tela, o exemplo dado pelo enunciado se refere ao coeficiente de revocação. Mas a questão está errada porque tenta confundir o candidato alegando que é coeficiente de precisão. Então, muito cuidado aí na hora de resolver. Vamos para a próxima. Questão 68. O vocabulário controlado, que é uma lista de termos autorizados para o indexador, possui estrutura semântica para diferenciar homógrafos. A questão está certa. Mais uma vez, citando Lancaster, ele diz assim: o vocabulário controlado é essencialmente uma lista de termos autorizados. Destina-se a controlar sinônimos, diferenciar homógrafos e reunir ou ligar termos cujos significados apresentem uma relação mais estreita entre si. Para quem não sabe o que são palavras homógrafas, essas palavras são palavras que têm grafia igual e significação diferente, ou seja, elas se escrevem da mesma forma, mas têm significados completamente diferentes. O exemplo clássico que todo professor dá em aula de indexação é com a palavra manga. Manga são duas palavras, né? Uma se refere ao fruto que vem da mangueira e a outra se refere à manga da camisa, né? A parte da camisa. Ou seja, as duas palavras elas se escrevem da mesma forma, mas os seus significados são totalmente diferentes. E isso é muito importante para o vocabulário controlado, né? Pois isso aí interfere diretamente na recuperação da informação. Por isso que é tão importante que o vocabulário controlado ou qualquer linguagem documentária possa ter essa função aí de diferenciar os homógrafos. Vamos para a próxima questão. Questão 69. Cobertura, intencionalidade, recuperabilidade e confidenciabilidade são os critérios utilizados para avaliação de uma base de dados. Bom, pessoal, primeiramente, a questão está errada. Da mesma forma que eu disse no comentário da questão 66, Lancaster gosta de frisar bastante a questão de avaliação da qualidade dos diversos serviços bibliotecários. E agora, quem é o alvo agora dessa qualidade são as bases de dados, né? Assim como na questão 66, os resumos, foi abordada a questão da qualidade dos resumos, agora se está falando da qualidade das bases de dados. A questão está errada porque intencionalidade e confidenciabilidade não são critérios utilizados para avaliação de uma base de dados. Os 4 critérios propostos por Lancaster para se avaliar a base de dados são os seguintes: cobertura, que está aí na questão, recuperabilidade, que também está na questão, previsibilidade e atualidade. Eu vou falar aqui rapidinho sobre cada um deles, só para a gente saber o que significa. A cobertura se refere à variedade e quantidade de documentos que a base cobre. A recuperabilidade se refere à facilidade em se encontrar documentos utilizando estratégias de busca razoáveis. A previsibilidade determina se é fácil para o usuário aferir se o item é relevante ou não, apenas utilizando as informações oferecidas pela base. E a atualidade dispensa maiores comentários. A atualidade é um fator determinante em uma base de dados, pois uma informação atual, pois é sempre bom, né, a gente contar com informações atualizadas. Agora, vamos para a última questão.
Vamos analisar agora a nossa última questão. É a questão 70, que caiu no concurso do MPU em 2013. Ela diz assim: no processo de indexação é feita a representação descritiva de documento, considerando as diferentes finalidades da recuperação da informação. Pessoal, esta questão está errada. No processo de indexação é feita a representação temática. A representação descritiva é sinônimo de catalogação. A gente sempre tem que tomar cuidado quando for resolver esse tipo de questão, porque é justamente aí que o examinador vai tentar confundir você. Porque ele sempre vai tentar trocar representação descritiva com representação temática. A representação descritiva, ela analisa os aspectos de forma do documento, ou seja, é função da catalogação. Analisa aspectos como título, como autor, é uma mera reprodução dos aspectos físicos constantes na obra. A representação temática, ela analisa o documento pelo seu conteúdo, aí já é questão da indexação, ou seja, faz análise de assuntos, é uma análise mais profunda do documento, né? Uma análise do seu conteúdo, visando a produzir produtos informacionais, como palavras-chave e resumos. Então, é sempre bom ficar atento. Representação descritiva é sinônimo de catalogação. Representação temática, sinônimo de indexação. Pessoal, esta foi a nossa análise de indexação. A gente espera que vocês curtam bastante, que esta análise possa servir para os estudos de vocês. E vocês já sabem, qualquer dúvida, sugestão, reclamação, crítica, entre em contato conosco no blog, no Facebook, no Twitter ou aqui mesmo no canal. Meios não faltam. E eu vou deixar o link de cada rede social e do blog aqui na descrição do vídeo. Tenham todos um bom final de semana e que vocês tenham bastante sucesso no objetivo que vocês almejam. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.